estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nesse domingo aqui em Natal, agora nós temos 26 graus. Acho que a gente andava num calor tão grande que a gente está com 26 e segundo o aplicativo que eu uso, a sensação térmica está agora na casa dos 31 graus e a gente está achando bem refrescante. Né? Ninguém sente mais aquele calor todo que deveria sentir com 26 graus, né? Não, especialmente com a sensação de 31. Mas, bom, hoje chegando com esse tema, será? Algumas coisas apontam para muitas mudanças nessa... Aliás, vivemos muitas mudanças com essa pandemia de Covid-19, mas aqui no Rio Grande do Norte continua aquele movimento para a volta. Agora o América se manifestou oficialmente a respeito, né, se juntando lá ao Comitê de Saúde para tentar achar uma solução. E na tribuna de ontem saiu uma interessante entrevista com a infectologista Marise Reis, que eu já tenho usado aqui nos podcasts como suporte para falar das coisas aqui do Rio Grande do Norte especificamente. Ela integra o Comitê Científico da CESAP, né, e agora no dia 19 de maio, né, no mês passado, esse comitê ele aprovou um plano gradual de reabertura do comércio e de retomada das atividades econômicas. Esse plano foi elaborado com os setores produtivos, quer dizer, com o pessoal do comércio, né, dos serviços ali envolvidos. E é claro, a aprovação desse plano não quer dizer que ele vai ser implantado agora. Foi aprovado lá em 19 de maio, ainda não foi implantado, até porque nós não temos ainda as condições para tanto, né? E eu vou destacar aqui duas respostas de Marise Reis, que eu acho que vão deixar a gente mais assim, centrado, né? Vamos ter o pensamento vai ficar mais centrado do que é que está rolando para essa retomada aí no Rio Grande do Norte. A primeira falava sobre a questão da data, já que esse último decreto do governo do Rio Grande do Norte estabelece que vai analisar a possibilidade de a reabertura da economia com fases, etc., condicionantes, a partir do dia 17 de junho. Claro que vai ser analisado, não está dizendo que vai ser, é certo que é no dia 17. Mas aí ela fala assim, essa data não é uma recomendação do comitê, mas sim uma decisão do governo. É a data que eles entendem que é importante que se revise se há possibilidade de abertura. É importante deixar claro que a data não significa que no dia 17 de junho as coisas vão reabrir e a vida vai voltar ao normal. Existe um plano estratégico de um grupo de trabalho com a equipe de empresários do setor econômico, que montaram um plano de reabertura em 4 fases. Esse plano foi avaliado e aprovado pelo comitê, e lá está claro que a abertura só vai acontecer se as condições sanitárias permitirem. Isso está tanto no decreto como no plano. Então, a data que está apontada no nosso entendimento é principalmente para que as pessoas vislumbrem essa possibilidade e tenham um horizonte à frente e pensem, eu vou fazer meu máximo para ter a possibilidade de começar o processo de abertura nesse dia. A efetivação disso só pode acontecer se nós conseguirmos baixar a curva. Aquela questão da contaminação diária, né? Só vai conseguir quando esses casos começarem a cair. Bom, aí mais para frente fala nessa questão de que a gente está correndo o risco aqui no Rio Grande do Norte. Aí ela fala, corremos esse risco, né, da reabertura, desde que não tenhamos o rigor necessário em avaliar se está realmente na hora e o que é essencial para abrir. Esse é um ponto importante, não vai ser reaberto tudo de uma vez. Vou repetir, hein? Não vai ser reaberto tudo de uma vez. Os serviços vão reabrir de acordo com o quão essenciais forem e também de acordo com os riscos de transmissão que eles proporcionam. Ainda assim, os que vão abrir vão precisar ter um protocolo de trabalho que reduza a transmissão e o movimento das pessoas. O comitê entende que o processo de reabertura precisa ser planejado com muito cuidado e o grupo dos empresários locais tiveram muito cuidado com o plano, por isso ele foi acatado. Várias coisas precisam ser olhadas com cuidado, como o transporte dos profissionais, que preferencialmente não deverá acontecer por transporte público. O risco de aumentar novamente a transmissão da doença com a reabertura é real, mas o que vislumbramos é um aumento progressivo, de forma que o serviço de saúde dê conta de atender a demanda
e que permita minimamente a cidade retomar sua atividade econômica, que é importante também para preservar empregos e vidas. Temos clareza de que o controle dessa epidemia passa por um olhar multilateral. O próprio plano de reabertura prevê que, se após a reabertura da primeira fase, caso haja aumento da curva, a segunda fase não vai poder acontecer, por exemplo. Bom, é naquela mesma linha do que eu já vinha dizendo aqui. É preciso, sim, ter um protocolo. Até elogiei que o América saiu na frente. Como CBF, FNF não definiram como seria esse protocolo, o América montou o seu protocolo com o seu departamento médico, que é lá formado por 4 excelentes profissionais. Então, isso deu uma base para se pensar como vai ser essa reabertura. O América tenta agora provar para essa comissão, né, junto a esse comitê, que se encaixa justamente nessa questão de que vai conseguir fazer um controle da sua transmissão, que os seus profissionais não vão usar transporte público, por aí vai, né? Essa questão de separar as coisas para que dentro da reabertura, quando ela for possível, pelo menos os treinamentos do futebol voltem logo. Mas é lógico que não adianta A, B, C, D, Z, Y, H pedir. O que vai valer é se as condições realmente vão permitir. Isso é o que importa. Um outro tema que eu queria abordar nesse podcast de hoje, vou abordar, né? Vou falar nele. Aliás, eu esqueci de avisar, essa chuvinha que tá caindo aí, a gente tava com um alerta que encerrava hoje às 9 da manhã, já estamos com um alerta amarelo renovado para até amanhã, segunda, 9 da manhã. Então pode chover de 20 a 30 milímetros numa hora, 50 milímetros num único dia, né? A gente tem que ter um certo cuidado em relação à chuva, porque temos esse risco aí durante esse período até amanhã, segunda, às 9 da manhã. A outra questão que eu queria trazer desse novo normal que a gente tem, a tribuna desse domingo traz lá no caderno de esporte, na página 3, uma reportagem sobre o desempenho dos mandantes. Um tabu vai caindo com a volta do futebol, pelo menos na Alemanha até agora. A gente sempre teve aquela máxima, né, que tem que fazer o dever de casa, o time dono da casa é quem leva grande vantagem, mas não é isso que a gente tem visto, pelo menos até agora, nas 4 rodadas do campeonato alemão. A tribuna trouxe aqui uns números, diz que, olha, antes da paralisação, aliás, nessa volta já aconteceram 4 rodadas do alemão, com exceção do Bayer Leverkusen, que jogou apenas uma partida em casa, e do Colônia, que fez 3 partidas em casa. As equipes todas, né, com exceção desses 2, então todas as outras, né, que são 18 equipes, então todas as outras 16 jogaram 2 partidas pelo menos em casa, né? Então vamos lá. Antes da paralisação, os mandantes conquistaram 50,6% dos pontos. Tinham sido disputadas 224 partidas. Nessa volta aí, nessas 4, sem torcida, o desempenho dos mandantes despencou para 31,5%. Então, apenas 31,5% dos pontos foram conquistados pelos mandantes nessas 4 rodadas, que já não estou contando com a atual, claro, que já aconteceram do campeonato alemão. Aí, isso dá o quê? 36 jogos. Nos 36, está aqui, vou ler exatamente o que a tribuna diz. Nos 36 jogos da nova realidade, quem atua longe de casa está levando ampla vantagem. Os visitantes venceram 18 vezes, metade, contra apenas 8 triunfos, 8 vitórias, né, dos mandantes, além de 10 empates. Dos 18 clubes do campeonato alemão, 12 seguem sem sentir o gosto da vitória em seus domínios, desde que a bola voltou a rolar. Aqui ele cita que o Werder Bremen é um deles. Aí o que continua aqui? Diz que o líder Bayern de Munique e o Hertha Berlim, que é o 9º colocado, são os únicos que venceram as 2 partidas em casa após o retorno. Ainda diz o seguinte, para o clube da capital, o Bayern de Munique, né?
atuar com os portões fechados foi até bom, porque antes da pandemia o aproveitamento deles lá no estádio era de apenas 30%, com 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, né? Já jogaram 2 em casa e venceram as 2, estão 100% em casa, né? Tá ótimo. Que mais aqui que tem na tribuna? Deixa eu ver aqui. Sem torcida adversária para pressionar, os visitantes estão se soltando mais em território inimigo. Quer dizer, até isso está influenciando o número de gols. Antes da parada, a média era dos visitantes, né, de 1,5 gol por jogo. Nas últimas 4 rodadas, a taxa foi de 1,81, um salto de 20%. Já para os mandantes, balançar as redes ficou bem mais difícil. Se com torcida eles marcavam 1,75 gol por jogo, a média agora é de 1,39%. Aí a tribuna diz, curiosamente, a porcentagem da queda é a mesma do aumento dos gols de visitantes, 20%. O impacto dos portões fechados. Bom, aí isso aqui já não importa mais. O que importa que eu queria falar mesmo é dessa... A gente pode ter um tabu enorme de anos do futebol, né? Desde a existência do futebol, de que o mandante leva vantagem, porque conhece o campo, não sei o quê. De repente a gente tá vendo que já não é mais a condição de conhecer o campo, de jogar nele, de treinar nele. E sim, parece, enfim, que a gente vai comprovando a força que é a presença da torcida. Então, mais um desafio que a Covid-19 vai impor aos clubes de futebol, aos técnicos, aos jogadores, no seu formato de jogo, etc. Porque, pelo menos nessas 4 rodadas do Alemão, que é quem está servindo aí de cobaia para todo mundo, essa que é a verdade, mandante não está mandando, né? O mandante não tem mais aquela vantagem de que jogou em casa vai vencer. Não, agora são os visitantes que estão se sobressaindo, já que não há mais torcida no estádio. Então é um detalhe a se prestar atenção. Mais uma vez o Brasil está na máquina do tempo. A gente não aproveitou isso em relação à pandemia em si, a como resolver a pandemia, como não cair nesses números enormes de mortos e de contaminados, de taxa de transmissão e tudo. Mas vamos ver se pelo menos no futebol a gente presta atenção nisso, no que está acontecendo nos outros e que vai se repetir aqui. É uma tendência. Então, ficar de olho aí no campeonato alemão para ver se essa tendência se confirma. Pelo menos nessas 4 rodadas assim foi, os mandantes despencando, e a gente pode ter então a queda de um tabu de anos do futebol, com finalmente os visitantes superando os mandantes em partidas, pelo menos nessas partidas sem torcida dessa pandemia. Vamos ver se essa tendência continua. Pode ser também apenas uma volta do futebol, o jeito de jogar. O pessoal estava parado, sem treinar, e vai que de repente com um melhor preparo físico, uma melhor adaptação, tudo volta a ser como antes nessa parte da estatística. Mas então fica aí essas 2 coisas para hoje. O será que volta, né? 17 de junho? Eu acho que não. Eu acho que a gente está vivendo realmente um crescimento aí no Rio Grande do Norte. Vivemos com o dilema do alecrim, né, aqui em Natal, que sai, volta, fecha um dia, abre no outro. O pessoal não tem consciência, não adianta, né? Se não for na força da lei, não vai. Não deveria ser dessa forma. E então, para a gente lidar com a taxa crescente de transmissão e abrir para mais transmissões, não é nada inteligente. E o outro será essa questão das estatísticas do futebol, se realmente os mandantes vão passar a não levar vantagem nos confrontos, como historicamente acontecia. Bom, é isso, né? Deixo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. E claro, amanhã tem Papo Alvirrubro, seguindo com os dados históricos aí dos clássicos do Rio Grande do Norte. Até lá!